Acabou, pessoal. O técnico Luiz Ubeldia já não é mais técnico do São Paulo. Primeiro que eu vi dando essa notícia foi o Jorge Nicola, né? Falando que São Paulo estava negociando uma rescisão amigável entre as partes e foi exatamente o que aconteceu. A vontade de parar não partiu da diretoria do São Paulo. O Zubeldia já avisou que não queria continuar no São Paulo após a derrota para o Vasco por 3-1. Até por isso teve aquela entrevista coletiva minúscula, aquele abatimento na entrevista coletiva, né, após o jogo. Ele percebeu que o time não ia render mais do que vinha rendendo até então. Ele não conseguia fazer o time jogar. E foi exatamente o que a gente já falou aqui já tem um tempo, entendeu? O trabalho chegou num momento que o Zubeldia não conseguia mais extrair o bom futebol dos jogadores. Chegou no teto. Quando chega nisso, não adianta insistir. Então, assim, o técnico não pediu a conta, não foi isso, ele não pediu para ser mandado embora, mas ele entrou em acordo com o São Paulo e o São Paulo também, num primeiro momento, pediu para que ele não saísse, até por isso ele ficou uns dias pensando. E após pensar esses dias, conversar com os familiares, conversar com amigos, depois dessa parada que teve aí, que ele foi para a Argentina no caso, ele conversou com o pessoal, conversou com o staff dele, ele tem propostas de outros clubes, inclusive de uma seleção, pelo menos foi isso que a gente escutou. Então, assim, ele não vê necessidade de passar por isso. Além de ele achar que não consegue extrair mais nada desse time, ele também não queria ficar. Não estava aguentando mais essa pressão que a torcida estava fazendo, a torcida organizada. A gente falou, quando a torcida organizada começa a pedir abertamente a queda do técnico, fica difícil de segurar. É difícil de segurar e era exatamente o que estava acontecendo, a coisa estava tomando uma proporção cada vez maior. E o Zubeldia não quer passar por isso, não, achou que não via necessidade de passar por isso. Então ele entrou em um acordo com o São Paulo. São Paulo também não queria mandar ele embora, ter que arcar com todos os custos. Então os dois entraram num acordo. O São Paulo não paga nada de multa a não ser os valores que ele tem para receber mensais e tal. E o Zubeldia também não tem que pagar multa para o São Paulo por estar quebrando o contrato. Então ficou um acordo entre cavalheiros. Ninguém paga nada para ninguém, a não ser o devido do trabalho mesmo. Nenhuma indenização vai ser paga. E o São Paulo já está conversando com o Hernan Crespo. Algumas pessoas falaram do Vovódia lá do Fortaleza. Ele, pouquíssimo tempo depois que o São Paulo oficializou que o Zubeldia não era mais técnico do time, o Fortaleza oficializou que o Vovódia continua lá, entendeu? Então, não vai acontecer. Esse cara já, sinceramente, já esnobou, digamos assim, São Paulo muitas vezes. Acho que nem tem que ficar insistindo mesmo. E o nome mais cotado é do Hernan Crespo. Tem inclusive jornalistas que já estão dando como acertado o esquema com o Hernan Crespo. Inclusive já dizendo que aquela dívida que o São Paulo tem com ele, daquela primeira passagem lá, vai ser embutida nos salários que o Hernan Crespo vai receber atualmente aqui agora no São Paulo. Então vai ser como se fosse luva, sabe? Que às vezes é pago para jogador que está livre. O Hernan Crespo vai ter esse valor a mais nos salários mensais dele para que ele venha para São Paulo e essa dívida seja resolvida. Eu, há um tempo atrás, eu gostaria do Hernan Crespo ou do Dorival Júnior. Na minha preferência sempre foi o Dorival Júnior, sempre deixei isso claro aqui. Acho que o São Paulo perdeu o momento de fazer isso. Tinha que ter feito isso antes do Dorival ser contratado pelo Corinthians. Sei que ele pediu contratações, mas contratações o São Paulo vai ter que fazer de qualquer maneira. Talvez não o tipo de jogador ou badalado ou alguma coisa desse tipo, mas São Paulo vai ter que fazer. Então, assim, eu acho que São Paulo perdeu o momento de sair com o Zubeldia e pegar o Dorival. Gosto do Hernan Crespo. O Hernan Crespo teve uns problemas de vestiário, inclusive não se dá muito bem com o Luciano, por exemplo.
justamente porque não utilizava o Luciano tanto quanto o Luciano acha que deveria. Ele mudou os treinos dele, que era um ponto de bastante polêmica, que inclusive na primeira passagem que alguns jogadores chegavam a vomitar depois do treino que ele passava, que era muito puxado. Então, assim, o que está se dizendo é que o Crespo sabe onde ele errou, ele admite que ele errou e ele está disposto a voltar para o São Paulo e fazer diferente do que ele fez na primeira passagem. Se for assim, acho que tem chance de dar certo. Mas a gente não pode se esquecer que o Hernan Crespo foi mandado embora justamente por causa do desempenho que ele estava tendo no Campeonato Brasileiro. E a gente quase foi rebaixado naquele ano justamente por causa daquele começo do Campeonato Brasileiro. Então, sinceramente, eu não sei se era a hora de já voltar com o Crespo. Vocês podem achar que eu tô maluco, mas eu acho que talvez fosse a hora de contratar um técnico tampão para sair mesmo dessa zona de rebaixamento, um técnico menos badalado, um Carille da vida, um Wagner Mancini, alguma coisa desse tipo, sabe? Desse naipe, acostumado a tirar times da zona de rebaixamento e tal, só para o São Paulo não ser rebaixado. Não ia ganhar nada, provavelmente não ia avançar nas Copas e tal, mas provavelmente sairia dessa zona incômoda de rebaixamento, que eu acho que para mim é prioridade máxima, entendeu? Eu não tô nem pensando em ganhar campeonato, eu tô pensando em sair da zona de rebaixamento. Ah, a gente não tá na zona de rebaixamento, eu sei. Os nossos próximos jogos são Flamengo, líder do campeonato, Red Bull Bragantino, que tá lá em cima também, e Corinthians, esses dois fora de casa, e depois o Corinthians em casa. Então, assim, não, os adversários mais fáceis já foram e a gente não conseguiu desempenhar. Então, assim, a tendência é que o treinador chegue agora e já mergulhe numa sequência ruim é grande. É grande. Então, assim, eu não sei se o Hernan Crespo seria o melhor nome para o momento do São Paulo. Entendeu? Entendam bem o que eu estou querendo dizer. Acho que o momento do São Paulo era um momento para um técnico assim, brasileiro, que sabe exatamente onde a gente está enfiado e que já tem o histórico de tirar os times desse lugar. O Mano Menezes, eu sei que está trabalhando, mas o Mano Menezes, Wagner Mancini, Carille, sabe? Esse tipo de técnico seria o tampão para esse final de temporada e aí depois pensar com calma a partir do começo do ano que vem. Muito provavelmente não é o que vai acontecer, muito provavelmente o Hernan Crespo venha mesmo para o São Paulo. Óbvio, vou torcer para dar certo. Óbvio, acho que é melhor do que o Zubeldia. O Zubeldia para mim bateu já no teto faz muito tempo, já venho falando isso para vocês, que a gente já chegou num ponto que não ia sair disso. E agora é torcer. É torcer para que o São Paulo acerte na contratação do técnico e que ele consiga fazer a gente jogar bola. Pelo menos taticamente, o Hernan Crespo é muito melhor do que o Zubeldia, sabe? Tem muito mais variação, ele sabe usar melhor as peças, ele vai saber usar melhor as peças que o São Paulo tem. Ele fez muito mais com um time muito mais limitado na primeira passagem do São Paulo. Preciso lembrar que ele não tinha torcida também, então ele jogou com os estádios todos vazios, não sentiu, o time não sentia aquele calor da torcida, então tem tudo para ser muito melhor com o Hernan Crespo, mas eu ainda mantenho esses poréns que eu falei para vocês aqui. Eu acho que talvez não fosse a hora de apostar no Crespo e apostar num tampão só para tirar a gente dessa situação. Tomara que eu esteja errado. A última coisa que eu quero ver é o São Paulo rebaixado. A última coisa. Então eu apoio qualquer um que conseguir evitar que isso aconteça esse ano. Mas é isso, pessoal. Assim que a gente tiver a confirmação de quem será o técnico, a gente volta aqui, posto para vocês. Estamos acompanhando de perto, tentando apurar certinho o que está acontecendo. E o que a gente tem no momento é isso. 90% assim, de plano A é o Hernan Crespo vindo para São Paulo. O que você acha? Você tem alguma reticência? Você gosta do nome? Você acha que tem tudo para dar certo? Você acha que pode dar errado? Deixa um comentário aí para a gente saber sua opinião, que é muito importante para a gente. Muito obrigado pela audiência, um abraço, fique com Deus, até a próxima e vamos São Paulo!